Bem, pessoal, então eu estou aqui mais um vídeo com vocês. Eu queria só fazer aqui fazer aqui algumas reflexões com vocês a respeito da oração, né? A respeito assim desse poder que a oração tem, né? E para explicar melhor, para desenvolver mais esse tema, para, né, se ajudar no entendimento do que seria, né, do efeito da oração, da força da oração, gostaria de fazer uma pequena analogia, né? Então, você começa suas orações. Você começa rezando o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo e outras orações piedosas, né, que você foi aprendendo ao longo da sua vida, né? Alguma leitura que você foi fazendo, estudando alguma vida de santo, né, de algum santo, alguma devoção, e você foi fazendo, né, as suas orações. Você vai rezando, vai rezando, vai rezando, e como a oração, né, que ela nos une a Deus, você espera conseguir de Deus as graças necessárias para a sua vida. Antes, aquilo que devemos pedir, aquilo que nos é necessário, ou seja, a conversão da alma, a perseverança nos mandamentos, suportar as cruzes do dia a dia, a santidade e, por fim, a salvação. Certo? Então, isso que nós devemos pedir. Depois, as nossas intenções pessoais, aquilo que necessitamos, né? Nossas necessidades mais urgentes, depois as nossas intenções, aquilo que nós gostaríamos de receber de Deus, né? Aquilo que seria bom para nós, alguma graça espiritual, alguma graça temporal, pedindo saúde, emprego, pedindo para comprar sua casa própria, por exemplo, seriam alguns dos pedidos, né, justos que você faz a Deus, né? E todas as necessidades também você deve pedir a Deus, aquilo que você nem sequer cogita pedir, mas que também é bom para você. Também seria muito bom para você receber, mas que você nem sequer está lembrando, né, de pedir a Deus. Mas contudo seria bom. Então o que você faz? Você vai fazendo suas orações, vai fazendo, e aparentemente parece que não tem muito resultado, porque fica demorando, parece que Deus se esqueceu de você, parece que a sua oração você não está rezando direito, parece que a sua oração não está tendo resultado, parece que você não tem fé, mas não desanime, né? Não desanime porque vamos ver o seguinte, fazer a seguinte analogia, né? Raciocine comigo. Então, o que tem que ser a oração? A oração é, primeiro, como diz na carta de São Tiago, né? Que a gente tem que pedir, nosso Senhor Jesus Cristo já falou antes, né? Pedi e recebereis, né? Procurai e achareis, batei e ser-vos aberto. Né? Todo aquele que pede, recebe, aquele que para quem bate vai ser aberto. E São Tiago depois vai falar lá na sua carta. Se a gente tem que pedir a Deus, se a gente não recebe as graças de Deus, né? Se a gente não recebe, é porque a gente não pede. Se a gente pede e não recebe, é porque a gente pede mal. E qual é o jeito certo de pedir? A gente pede de maneira boa como? Como é o pedir bem? O pedir bem é pedir com humildade. Então, do fundo de um coração humilde, contrito, de um coração que reconhece que não tem nada, mas que só Deus é quem tem tudo, que só Ele que é rico. Então, do fundo da humildade no nosso coração é que tem que brotar a oração. E essa oração, ela tem que brotar do fundo do nosso coração humilde, né? E ela tem que ser assim como a água que evapora, né? A água que evapora e sobe ao céu, né? Ou seja, a água que evapora aquecida por aquele fogo da caridade, aquele fogo daquele amor, né? E ela vai subindo aos céus, aquele vapor, né? Aquela oração. Vai subindo do fundo do coração, né? Depois de ser assim vaporizada, por assim dizer, pelo calor da caridade, guiada pela fé, né? Vai sendo levada pela fé e guiada pela esperança até chegar ao céu. Ok? Então esse tem que ser o que eu penso, pelo menos, né? Uma forma como eu vejo que tenha uma boa maneira de você rezar, né? Você primeiro rezar dessa maneira, no fundo da humildade, abrasado de caridade, vaporizando essa oração, sendo levada pela fé e guiada pela esperança, do fundo de um coração humilde. E você vai vendo, se você comparar a sua oração com justamente a água, quando você vai rezando, vai rezando, vai rezando, a água, né, ou seja, a sua oração, ela vai sendo que meio que vaporizada, né? Ela vai passando, né, como na superfície de um lago, né, onde você tem aquela água, que ela vai sendo aquecida pelo sol, aquecida, aquecida e vai vaporizando, né? Vai evaporando, evaporando, evaporando e vai subindo ao céu. Inicialmente você não vê nada,
Aparentemente a água aqui do lago está evaporando e você não está vendo nada demais. Você não está vendo nada. Aparentemente está tendo resultado nenhum. Ou às vezes você vê algum resultado assim na água que evapora, você vê a sua oração, né? Quem está de fora pode ver assim, o seu ato de devoção, a sua piedade, ver que você está rezando mesmo, mas você mesmo pode não ver muita coisa, né? Não pode ver nada. Você está rezando como se não estivesse acontecendo nada. Ou então muito pouco. Você só vê, no máximo, assim, uma neblina, alguma coisa desse tipo. Mas, meu amigo, com o tempo, o que acontece na natureza? A água vai evaporando, 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 e é como se ela saturasse o céu, por assim dizer. Por assim dizer, né? Só que, na verdade, a água satura o céu. Ela satura, satura, satura. Tem uma grande umidade no céu. E quando vem um outro sistema atmosférico, uma frente mais fria, que encontra toda essa água evaporada, o que acontece? Aí acontece a chuva. Ou seja, quando a nossa oração, que evaporou, 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 subiu aos céus e saturou os céus, você olha para cima e nada aconteceu. Mas de uma hora para outra o tempo fecha e cai a chuva. Ou seja, quando aquele vapor daquela sua oração, que aparentemente não era nada, ou então muito pouco, você olhou para o céu e viu que não era nada, assim como a chuva, né, que encontra uma massa de ar frio lá em cima e de repente despenca, uma chuva caudalosa, né, uma chuva assim, uma torrente, do mesmo modo é a nossa oração. Você vai rezando, aí vai vaporizando aquela oração, vai subindo até o céu, vai saturando o céu. Quando finalmente ela é acolhida por Deus no tempo certo, do mesmo modo como na natureza, no tempo certo, quando ela é acolhida pela graça divina, aí vem a resposta. Ou seja, a sua oração sobe com um pedido e ela desce. Como se a evaporação pedisse, por assim dizer, a chuva, a nossa oração tem seus pedidos de graça. Quando ela é respondida, né, quando nossa oração é acolhida por Deus, ela é respondida, e aí você tem a chuva. E aí, aquilo que não era visto, ou parecia insignificante, passa a ser muito bem visto, passa a ser visto, sentido. Você vê a chuva, ouve o barulho da chuva. Você sente, vê a chuva, ouve a chuva, sente a chuva na sua mão. Então você sente todo aquele frescor, aquele barulho da chuva. Você vê a chuva caindo e você vê o seu efeito. Ou seja, quando você vem, quando você cai a chuva, aí ele supre as suas necessidades, a chuva de graças, como sua vida estava como se fosse uma terra árida, né? Há muito tempo sem água, muito tempo sem chuva, elas vai se tornando assim uma terra, fica assim uma terra árida, muito tempo sem chuva, muito tempo sem a graça, né? Vai se tornando assim algo árido, algo difícil, algo penoso, às vezes até a sua oração é penosa. Às vezes você não sente prazer nenhum em rezar, consolação nenhuma, mas você tem que rezar, porque a aridez, quando finalmente ela encontra a chuva encontra a terra árida da sua alma, aí o que é que você tem? Aí você tem aqui uma terra molhada, né? Um solo molhado, um chão fresco, ou até o clima fica fresco, né? Fica aquele tempo depois quando abre assim de chuva, né? Depois daquele tempo de chuva quando abre, você sente o frescor daquele vento, né? A luz do sol assim não tem mais aquele ardor, mas ela vem só para aquecer, não vem assim ter aquele ardor excessivo, né? Ela só aquece levemente o rosto e tal, mas não tem aquele ardor excessivo. E tudo do lado viceja, né? Você vê o verde aqui, tal, você vê aquela terra molhada, a sua alma que antes era uma terra seca, virou-se uma terra molhada, uma terra cheia da graça de Deus, e tudo viceja, tudo recupera a graça, tudo recupera o frescor. E mesmo depois que aquela chuva agiu, que agiu aquela chuva de graças na sua vida, o que acontece? Você ainda vê os seus efeitos, vê o quê? Como na natureza uma chuva deixa um rio caudaloso, do mesmo modo a chuva de graças alimenta a sua alma. Vai alimentando a sua alma, alimentando a sua alma, vai deixando assim a sua alma caudalosa, vai deixando assim fluir rios de graça e de amor, né, de caridade, assim pelo seu coração, pela sua alma, por onde você passa, e vai fertilizando tudo, assim um rio caudaloso, ou seja, um rio de água viva, né? A graça do Espírito Santo. A água viva justamente representa isso, né? O fluxo da graça divina, do Espírito Santo. Né? Você vê os efeitos na sua vida depois que aquela graça é derramada. Depois do impacto da chuva, você continua vendo os seus efeitos, né? Nas graças que continuam fluindo da sua vida, né? Continuam fluindo, né? Pode ter a pedra que for pelo caminho, a água ela vem assim numa torrente e passa por cima dela, né? Cai numa cachoeira assim, cai na cachoeira, na cachoeira de graças, vai caindo, percorrendo todas as veias, por assim dizer, da sua vida,
passando pelas pedras, pelos obstáculos, né? Deixando até uma nuvem de graça por onde passa e ao mesmo tempo ela corre, ok? Então, essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês, né? A respeito da oração, né? Que você primeiro está rezando, está rezando, está rezando, começa a evaporar a sua oração, ela começa a subir aos céus, como o vapor da água de um lago, né? Depois vem a resposta, que é uma chuva caudalosa, que é uma chuva caudalosa não, é uma torrente, né? Caudalosa é um rio. Vem com essa chuva, essa torrente na sua vida, né? Transformando a sua alma árida em uma alma úmida, seja uma alma cheia da graça de Deus, com tudo vicejando do lado. E você vê, mesmo depois da graça concedida, você vê os efeitos dela que permanecem, essa torrente, né? Que permanece, vai lavando, vai dando vida e vai mantendo a vida, vai mantendo verde, o frescor de tudo ao lado. Claro que com o tempo nossa alma vai precisando, vai ficando árida de novo, né? Vamos perdendo essa graça, é como se isso fosse secando as nossas vidas. A gente pode até se acostumando com essa graça, não dá mais a devida importância, né? Nós vamos tendo outras ocupações, vamos até esmorecendo na oração, nossa alma vai ficando árida de novo, e aí é hora de rezar novamente, pedir com fé, para que venha a chuva de graças e a nossa terra seca se transforme numa terra úmida, né? E continue por muito tempo mostrando seus efeitos das torrentes de graça de Deus em nossas vidas, ok? Então, para isso, pessoal, é importante a gente rezar sempre, rezar com perseverança, né? Rezar assim, a oração tem que ser contínua, tem que ser persistente, né? Tem que ser perseverante e pedindo a graça de Deus, né? Sempre para que a gente possa rezar. Né? A gente reza para ter a graça de Deus, mas precisa da graça de Deus para rezar. Então, é sempre o primado da graça. Deus já nos dá a graça, já nos dá uma graça suficiente, uma fé suficiente para a gente começar. Aí depois é o nosso trabalho, a nossa obra, ou seja, a nossa participação no plano de Deus. Essa é a nossa obra. Para a nossa, né, a participação no plano de Deus, para que a gente comece a rezar e peça mais graça, mais fé, para poder rezar mais e melhor, e assim fecha-se, e assim continua esse ciclo, essa caminhada. Ok, pessoal? Então, era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês a respeito da oração, né? Espero que tenha sido de boa ajuda para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E espero que vocês reflitam. Se tiverem algum comentário a fazer, alguma coisa, né? Se gostaram, não gostaram, né? Vamos comentar, trocar aí alguma ideia para a gente, né? Ver se nós nos edificamos mutuamente em termos de oração, crescemos em santidade, né? E vamos agindo como instrumentos nas mãos chagadas, infinitamente poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor misericordioso. Sejamos instrumentos, né, nas suas mãos para a conversão mútua, né? Para a conversão uns dos outros, perdão. Então, pessoal, era isso. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Espero que tenha sido bom para vocês, vocês tenham gostado. E até mais. Fiquem sempre com Deus e com sua Mãe Santíssima. Amém.